Estou aqui mais uma vez, professor Bené Lobão, para fazer os comentários sobre a prova da Covest de hoje. Chegando em casa agora há pouco, cansado, passei o dia todo tocando na igreja e fazendo o trabalho que faço todos os domingos, mas vou fazer um comentário breve aqui sobre a prova de hoje. A prova de hoje foi novamente muito fácil, né? Uma prova que fugia um pouco das minhas expectativas, porque esperava que depois de um ano passado, o vestibular 2003, uma prova bastante fácil, esse ano viesse novamente uma prova como eram nos anos anteriores, uma prova um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais difícil. Os conteúdos que foram abordados, muito bem trabalhados, muito bem distribuídos, foram aqueles que nós esperávamos, de fato. Aquilo que a gente veio dizendo nas últimas revisões, apareceram com certeza do jeito que a gente falou, os conteúdos em geral. Porém, eu acreditava que viesse um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais difícil, exigindo um pouco mais dos alunos. Mas como foi uma prova relativamente fácil, então espera-se que os alunos tenham se dado bem e tenham conquistado um bom resultado nessa prova de Biologia da Covest. Espero que nas demais provas também os nossos alunos se deem bem e que tenha tido êxito nas demais provas de hoje e que amanhã também venham a vencer essa barreira grande aí da Covest. Bem, em termos de algumas das questões, não vou falar de todas as questões, mas a primeira questão da prova é uma questão de citologia, comparação entre a célula eucarionte e a célula procarionte, extremamente fácil, não tinha muita dificuldade. As três alternativas, as três afirmações que estão falsas nessa questão, a número 1 dizia que as células procariontes não possuem ribossomos, e claro, toda célula possui ribossomo, a gente já tinha trabalhado isso várias vezes. Células produtoras de proteínas, todas as células precisam produzir proteínas, a maioria, todos os tipos de células possuem ribossomos. A número 2 dizia que as células A e C são certamente procariontes porque têm parede celular. Não, nem por ter parede celular vai ser procarionte, e também as células A e C não seriam procariontes porque a célula C é uma célula vegetal. A número 3 diz que a célula A não possui material nuclear, mas toda célula, todo tipo de célula precisa ter material nuclear, que vai ser o DNA, o núcleo, que pode ser nas células eucariontes um núcleo organizado, ou nas células procariontes um núcleo desorganizado. Uma questão extremamente fácil. A questão 2 tratava sobre metabolismo energético, em que fazia uma comparação aí dos cloroplastos com as mitocôndrias. As afirmativas que estão falsas são a número 1 e a número 3. A número 1 dizia que o processo bioquímico que ocorre em B era a mitocôndria, é encontrado apenas nas células animais. A gente trabalhou muito isso, né, que as plantas também fazem respiração, muito simples. E a resposta, a afirmação número 3 dizia que na figura o C6H12O6, que seria a glicose, é resultante do processamento do gás carbônico, água e energia solar. Tudo isso está correto, mas ele diz que é nas mitocôndrias dos vegetais, e não, isso é um processamento que acontece nos cloroplastos. Também uma questão nível fácil, não teve dificuldade o aluno do Biologia sob Controle, o aluno que trabalhou aqui conosco com Bené Lobão aqui, certo? A questão 3, uma questão que falava sobre a taxa de fotossíntese relacionada à intensidade luminosa, lembrou muito uma coisa que eu vi no final da nossa revisão, que foi a ponto de compensação fótico. Muito simples a questão também, era mais de observação de gráfico. As afirmações que estão falsas, que a maioria, né, só tem uma verdadeira, que é a número 3, as afirmações que estão falsas, todas são baseadas, os erros são baseados em interpretações do gráfico, muito simples, não tinha muito o que fazer, era apenas analisar o gráfico e determinar o que é que está certo e o que está errado. A questão 4 foi uma questão sobre o acidente de Fukushima, né? Falava sobre DNA polimerase. Uma questão, essa aqui um pouquinho menos fácil por conta do conteúdo que tratava, que era de biotecnologia, mas falando especificamente desta enzima, a DNA polimerase. E aí a afirmação número 1 dizia que a radiação induziu mutações rapidamente nas células de borboletas, apenas por se tratar de um animal de curto ciclo reprodutivo, quando não, independente do tamanho do ciclo reprodutivo do animal,
a radiação ela pode, dependendo da intensidade dessa radiação, fazer com que aconteça algum tipo de modificação e a possibilidade de aparecer isso nas descendências, né? No processo de passar essa mutação de pai para filho. A outra afirmação dizia que, assim como ocorreu em Fukushima, as mutações sempre são provocadas pelos agentes mutagênicos como a radiação e provocam alterações deletérias. Eu fiz algo muito parecido com isso na maioria das revisões que eu fiz, falando sobre o que é uma alteração deletéria, aquilo que causa um problema. E nem sempre as mutações causam alteração deletéria. Às vezes elas são necessárias para que haja evolução, e aí é importante que tenham mutações que não causam problema. A outra afirmação falsa era a número 3, que dizia que a ação da DNA polimerase ocorre de forma unidirecional sobre a dupla hélice DNA, e não, é bidirecional, algo que é bem trabalhado. A questão 5 foi de genética e falava sobre herança nos cromossomos sexuais. De novo apareceu isso que apareceu no ano passado. Falava sobre daltonismo. E foi uma questão muito simples, de primeira lei de Mendel, né? Falando apenas do cromossomo X e do cromossomo Y, conceitos básicos, não tem muito o que comentar aqui, apenas duas afirmações falsas, em que uma dizia que os homens portadores do alelo Dzinho expressam a condição de daltonismo, assim como todos os seus filhos e filhas. Não, o homem passa apenas o X para as filhas, e aí, porventura, a mãe, se for normal, a filha não vai ter, mas vai ser portadora. Mas os filhos homens do homem daltônico vão pegar apenas o Y do pai. Então, depende da mãe se ele vai ser portador ou não, né? Se ele vai ter o daltonismo ou não. E o número 3 dizia que, como o gene do daltonismo é recessivo, em nenhuma hipótese um casal teria 100% de chance de ter todos os seus filhos daltônicos. Falso, porque se ambos os pais forem daltônicos, obviamente os filhos serão daltônicos. A questão número 6 falava sobre evolução, e eu tratei um pouco sobre essa evolução, sobre esses conceitos de evolução também nas revisões. E falava sobre diversos conceitos, né? Falava de Darwin, de Lamarck, mas eu queria destacar uma coisa aqui bem interessante, que é na afirmação 2, que ele dá como verdadeira, eu estou falando só as falsas por enquanto, mas ele dá como verdadeira no gabarito a afirmação 2, e é de fato verdadeira, que diz que o lobo placentário europeu e o lobo marsupial da Tasmânia são exemplos de convergência adaptativa. E muita gente que estudou poderia ter se complicado aí um pouquinho, porque falava de dois lobos, e aí dizer, lobo e lobo são mamíferos, e mamíferos têm mesma origem embrionária, e quando tem mesma origem embrionária, o que acontece é uma irradiação, é uma formação de órgãos homólogos. E aqui a gente vê que ele diz que isso é verdadeiro, que o lobo e o outro lobo são exemplos de uma convergência adaptativa, ou seja, formaram características análogas. E muita gente poderia achar que não era, e aqui ficou um pouquinho difícil, porque é verdade mesmo, porque eu estou falando de um lobo marsupial e estou falando de que não, na verdade não é um lobo, é uma denominação que dá a eles, chama-o de lobo porque parece, porque tem características semelhantes ao do lobo de fato. Então ele chama do lobo placentário e o lobo marsupial, e aí os diferencia, tem origens embriológicas diferentes, afinal um deles é um metatério, que é um marsupial, e o outro é um eutério, que é um mamífero placentário. Tem origens embriológicas diferentes e acabam tendo funções semelhantes, características semelhantes. Então é uma convergência adaptativa de fato. As outras afirmações relativamente fáceis, de fáceis a médias, eu quero destacar também a afirmação 4, que é falsa, mas que eu queria destacar porque eu falo muito isso em aula, eu gosto muito de evolução, eu falo muito que joga-se muitas pedras em Lamarck, e muito professor ensina dizendo que Lamarck não presta e que Darwin contrapôs a Lamarck. Eu sempre disse, não, Darwin não contrapôs. Darwin, vocês, meus alunos, lembram disso, de eu ter falado, Darwin estudou Lamarck para poder chegar às teorias dele. Ele não contrapôs, apenas algumas coisas não batiam entre um e outro, mas Darwin precisava de Lamarck. E aí a Federal coloca muito sabiamente essa frase: mesmo entre os cientistas da época, a teoria da evolução de Darwin causou choque,
por antagonizar as ideias de fixismo das espécies definidas por Lamarck até então, e muita gente marcou verdadeiro e está com falso no gabarito, e é falso mesmo. Darwin não contrapôs-se a Lamarck, ele apenas utilizou outras ideias que posteriormente foram vistas, foram estudadas em separado. Nem tudo que Lamarck falou está errado. Foi muito bonita essa afirmação, achei legal demais. E realmente é falso, mas eu confesso que eu teria dúvida se a Federal trataria como falso ou verdadeiro se eu não tivesse visto o gabarito da Federal. Realmente teria dúvida disso. Questões 7 e 8 foram questões que falavam de plantas, de vegetais, e eu disse, vai cair botânica. De alguma forma, provavelmente os tecidos vegetais vão cair e vai cair classificação. Foi exatamente isso que eu falei nas revisões e foi isso que aconteceu. Primeira questão, que é a questão 7, falava de tecidos, alguns tecidos específicos. Eu citei muito sobre o esclerênquima, sobre o colênquima, falei sobre aquele negócio sex morreu, né? Suba, esclerênquima e xilema são tecidos mortos, que ajudavam a responder a questão. A oitava questão falava de classificação, explicava e falava sobre as gimnospermas, as angiospermas, algumas características básicas, falava também sobre os tropismos, sobre a auxina, coisas que eu citei em algumas das revisões que fiz e achei interessantíssimo colocarem isso na prova desse ano. Questões não extremamente fáceis, mas questões conceituais e que dava bem para serem feitas com um aluno que estudou o básico normal. Bem, e as questões de 9 até a questão 12, né, foram questões de fisiologia. E eu fiquei impressionado, porque 9, 10, 11, 12, 4 questões de fisiologia, se eu superasse, que viesse 4 questões de fisiologia, eu teria dito quais eram os assuntos das outras questões. Mas eu falei que ia cair circulatório, respiratório e nervoso. Bem, caiu circulatório, respiratório e nervoso. Só um que eu falei que ia cair, que não caiu, foi excretório. E ainda disse, pode ser que coloque alguma coisa de endócrino relacionando com nervoso. Falei ou não falei isso na revisão? Pois é, foi o que aconteceu. A questão 9 foi uma questão relacionada ao sistema fisiológico nos animais, né, em répteis. E aí coloca aí iguanas marinhas de Galápagos e tal, e uma questão relativamente fácil também, a observação do gráfico. E tinha algumas afirmações falsas que eu gostaria de destacar. A afirmação dizia que o gráfico estava errado, porque como as iguanas são pessilotérmicas, seu corpo está sempre frio. Bem, eu tinha explicado para vocês que pessilotermia é um controle parcial da temperatura. E se é um controle parcial da temperatura, não se tem um controle dela sempre estar em determinada forma. Então, é um controle parcial, a gente viu isso aí. O número 2 dizia que o gráfico mostra a completa independência do sistema respiratório e cardíaco. Cansei de dizer que os sistemas cardíaco e respiratório, até no 8º ano lá da Academia Cristã que eu dou aula, eu falei que o sistema cardíaco e o sistema respiratório estão trabalhando intrinsecamente, em conjunto, e não tem como eles serem independentes um do outro sistema. Então, muito simples. E a afirmação 3, o coração dos répteis não apresenta 4 câmaras separadas. Né? Aí está dizendo que as câmaras do coração dos répteis é separadinha e tranquilo, fácil. A questão 10, de circulatório, também muito simples, dizia na única afirmação falsa que tem, que é a afirmação número 3, que o sistema circulatório pode ser do tipo aberto em vertebrados de classes menos evoluídas. Não todos os vertebrados têm sistema circulatório fechado. A gente viu que aberto só vai existir nos invertebrados, né? No caso lá em alguns dos moluscos, exceto nos cefalópodos, e nos artrópodes. É ali que a gente vai encontrar o sistema circulatório aberto, ou melhor, lacunar. Na questão 11 falava sobre o sistema nervoso e endócrino. Eu disse questão do sistema nervoso relacionada com o endócrino. Daí uma questão relativamente fácil também, em que tinha 2 afirmações falsas, a afirmação 0 e a afirmação 3. A afirmação 0 dizia que as ações do sistema nervoso central e do endócrino são coordenadas por uma glândula de primeiro nível conhecida como hipófise. Não, a hipófise não vai controlar o sistema nervoso central, pelo contrário, o sistema nervoso é quem controla a hipófise na pessoa do hipotálamo. E a número 3 dizia que a hipófise secreta hormônios reguladores que controlam outras glândulas. O cortisol é um exemplo disso. Não, a hipófise realmente secreta hormônios reguladores que controlam outras glândulas. Ok, TSH, ACTH, entre outros, FSH, LH, mas o cortisol não. Cortisol, o nome cortisol já dá para a gente lembrar que tem a ver com córtex, né? Córtex da adrenal.
mas eu queria destacar apenas que o pessoal do lado da Covest que fez a correção errou na explicação à questão, né? Tá errado porque está falando de hipotálamo, a afirmação nem fala de hipotálamo, a afirmação está falando de hipófise, só um detalhezinho básico. Na questão 12, fala sobre respiração humana, sobre a questão da concentração de CO2, concentração de O2, pH sanguíneo, coisas que também a gente trabalhou. Tem duas afirmações falsas. A primeira delas diz que ao nível do mar, o principal gás que influencia o ritmo respiratório é o oxigênio. Não, o gás que influencia o ritmo respiratório da gente neste nível é o gás carbônico. Lembra que ele controla o bulbo e tal? A gente falou disso muito na Isolado. Eu acho que, tenho certeza que meus alunos não erraram isso aí. E a 2 dizia que o diafragma é ativo tanto na inspiração quanto na expiração. Meio ilógico isso, se ele contrai para que haja a inspiração, obviamente que na expiração ele apenas solta. Não há atividade de fato do diafragma no movimento expiratório. Então, fácilzinho também, ok? E aqui, terminando, nós temos as 4 últimas questões da prova, questão 13, 14, 15, 16, foram 2 questões de programa de saúde, que tratava de parasitoses causadas por vermes e de vírus. A questão 14, a questão 15 e a questão 16, questões de ecologia, e rapidamente falar dessas últimas questões. A questão 13, uma questão realmente simples sobre parasitoses. Achei interessante tratar do Ancylostoma duodenale, que eu falei que poderia aparecer, né, mas não esperava que caísse novamente Taenia solium, os vermes que já tinham aparecido no ano passado. Fala também sobre a classificação, cestoda e tal, mas é uma questão relativamente fácil. Deixa ela para a gente comentar depois. A 14 é a questão sobre vírus, muito fácil, uma questão muito fácil, de um nível que realmente achei um desperdício de tão fácil, né? Uma questão que a maioria das afirmações estão verdadeiras, estão falsas, né? E ridiculamente falsas. A afirmação 1 cita doenças causadas por vírus e cita lá a malária no meio delas. É claro que a malária é causada por protozoário. A afirmação 2 diz que os vírus não precisam do material nuclear das células infectadas para se reproduzir. Claro que precisa, é por isso que elas são parasitas celulares intracelulares obrigatórias, para poder utilizar o material genético e aí se reproduzirem. A afirmação 3 diz que, já que não possuem metabolismo próprio, que seria uma verdade, diz que são incapazes de evoluir. Não, os vírus evoluem até de forma rápida, por serem muito simples. E a número 4 diz que sempre vão possuir DNA com ácido nucleico. Existem os RNA vírus ou ribovírus, os retrovírus, os citomegalovírus, que possuem os 2 tipos. Então a gente trabalhou isso muito bem, é uma questão realmente fácil. As 2 últimas questões de ecologia. A questão 15, uma questão também muito fácil de ecologia. A questão 16 um pouquinho mais trabalhada, falando sobre o gráfico que eu disse na revisão de véspera que ia cair alguma coisa relacionada a esse gráfico populacional. A questão 15 também tinha muitas afirmações falsas. A afirmação 0 dizia que os líquens representam a relação simbiótica entre bactérias e fungos e não é entre alga e fungo, simples. A número 1 dizia que a relação entre o caranguejo ermitão e a anêmona é um exemplo de comensalismo. Cuidado com essa afirmação, eu não gostei muito porque a relação entre caranguejo ermitão e anêmona também pode não ser comensalismo. Só que aí uma coisa um pouquinho mais aprofundada para quem realmente estuda um pouquinho mais da ecologia, e também tem como exemplo o caranguejo ermitão e a anêmona como exemplo de forésia, porque a anêmona ela pode estar em cima do caranguejo ermitão sem ter os tentáculos. Como a afirmação não cita isso, não cita que é uma anêmona que tem tentáculos com seus nematocistos que podem proteger o caranguejo, fica em aberto mesmo, mas eu sei que a maioria dos livros de ensino médio cita como protocooperação essa relação. Mas existe, eu citei sala de aula porque eu conheço, então é chato ver que coloca uma questão tão boba, tão simples assim na maneira de fazer, mas que ela teria 2 respostas. Seria sim, a forésia é um tipo de comensalismo, e aí existe sim a possibilidade de haver comensalismo entre esses 2 indivíduos. Não necessariamente vai ser uma protocooperação, a não ser que eu cite o que foi que aconteceu entre eles, que é uma proteção da anêmona ao caranguejo e o caranguejo ajudando a anêmona a se deslocar. Aí sim seria a protocooperação. Eu ficaria
eu deixaria em dúvida isso aí, apesar de eu saber que não vai ser alterado, porque os livros de ensino médio dizem que isso é uma protocooperação. Ok. E tem uma outra afirmação falsa, que é a 4, que diz que o comensalismo pode ser utilizado como sinônimo de simbiose obrigatória. Claro que não, o comensalismo não é obrigatório, existe apenas uma relação em que um indivíduo se beneficia do outro e não o prejudica. Simples. A questão 16, porém, a última que eu vou fechar aqui, esse comentário longo, né, de sempre que eu faço esse comentário longo, é que fala sobre esse gráfico aí. E eu vou apenas comentar, a maioria está falsa, só tem uma verdadeira de acordo com o gabarito, mas eu vou falar justamente da verdadeira. Né? As falsas eu não vou comentar agora não, posteriormente vou dar uma aula sobre isso aí. Mas a verdadeira diz que o crescimento da população humana tem seguido o perfil de curva S. E a tendência é uma inclinação, conforme representado na curva de número 2. E essa está verdadeira. O crescimento populacional em geral segue o perfil em S. É a explicação da Covest. O crescimento populacional em geral é uma curva em S. Da população humana não. Tá? Tá aqui. Esse crescimento aqui não é uma curva em S. E o da população humana não é em curva em S. E ele diz, a tendência é uma inclinação conforme representado na curva de número 2. Que é essa aqui. A tendência de um crescimento populacional, quando em curva em S, é terminar com essa curva número 2, que é atingindo um equilíbrio. Bem, eu posso estar completamente errado, mas eu discordo dessa afirmação. Para mim ela está falsa, assim como as demais de fato estão. Bem, já tomei muito tempo de vocês, um beijo e até o próximo vídeo. Aparecerão muitos vídeos aí nos próximos dias. Você que passou já no vestibular, que já está garantido, divulga os meus vídeos para os nossos vídeos de Biologia sob Controle para outras pessoas. Você que vai fazer vestibular ainda, que vai fazer o SSA 1 e 2 e que está vendo esse vídeo, assiste os nossos vídeos, você com certeza vai se dar bem nas provas. Beijão e até a próxima. Biologia sob Controle com Bené Lobão. Uau!